Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditais se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele creem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos na igreja a memória de Santa Catarina de Sena. É marcante na vida de Santa Catarina de Sena o fato de que ela foi, desde criança até a sua vida adulta, muito determinada e comprometida com a verdade e com a vontade de Deus. Aos 11, 12 anos, Santa Catarina escolheu Jesus como seu único esposo, consagrou sua virgindade a ele. Quando ela já estava na idade de se casar, o pai dela, a família, queria obrigá-la a se casar. Ela raspou a cabeça, fez uma cela para ela no fundo do quintal, entrou para a ordem terceira dos dominicanos e viveu uma vida de entrega a Deus. A ordem terceira, para vocês entenderem, nas ordens antigas, a ordem primeira era a ordem dos homens, a ordem segunda a ordem das mulheres, e a ordem terceira era os leigos, que no mundo, fora do claustro, evangelizavam. Então ela se consagrou na ordem terceira, era uma leiga, usava hábito e vivia na sua cela. Aos 21 anos ela teve uma experiência mística, no qual o nosso Senhor disse que a vocação dela seria a caridade, o cuidado com os pobres, e seria também a conversão dos pecadores. Só que mais do que rezar pelos pecadores, que é o que nós devemos fazer também, Santa Catarina, ela também exortava, tinha esse compromisso com a verdade. A vida dela foi marcada por essa coragem de falar a verdade. Em que sentido? Veja, Santa Catarina nasceu num contexto da igreja chamado do exílio babilônico dos papas. Em 1309, o Papa Gregório IX entrou num conflito com o rei da França, Filipe o Belo. Entrou em conflito com o rei da França, porque o rei queria cobrar tributos da igreja, a igreja que dava educação para o povo, a igreja que cuidava dos doentes, a igreja que era o berço da fé. O rei queria cobrar tributos da igreja, então eles entraram no conflito. Quando o Papa Gregório IX foi sucedido pelo Papa Clemente V, o rei da França mexeu os pauzinhos, elegeu um Papa francês, que era o Clemente V, e forçou o Papa a ir para Avignon, na França. Por isso o exílio. Por que o exílio? Porque o tempo que Israel ficou exilado na Babilônia foi o tempo que o Papa ficou exilado na França. O Papa ficou quase 70 anos exilado na França. Esse é o contexto em que Santa Catarina nasce, em 1347, quando ela nasce. E por que falar desse contexto? Porque Santa Catarina, ela começou a escrever cartas exortando as autoridades da igreja. Ela, sendo uma menina,
semi-analfabeta, escreveu obras profundas de espiritualidade, inclusive as suas cartas ela exortava, e exortava o próprio Papa, que estava exilado em Avião. Então, ela tinha essa coragem de falar a verdade. E aí, abre aspas para Santa Catarina ao Papa Clemente Gregório IX. Desculpa, Gregório XI. Gregório XI foi, o nono foi o outro. Abre aspas para Santa Catarina na carta a Gregório XI. Seja homem e não uma criança medrosa. Santa Catarina dizendo para o Papa. Diz para a pessoa que está do seu lado, seja homem, seja mulher, e não uma criança medrosa. Mas não adianta falar a verdade, é preciso vivê-la. Para Santa Catarina, a verdade não é apenas um conceito intelectual, mas precisa ser vivido. Nós vemos Jesus dizendo aqui no Evangelho para Nicodemos: tu és mestre em Israel, mas não sabe dessas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não acrediteis no nosso testemunho. Não adianta saber. Ninguém será salvo pelo seu conhecimento, por aquilo que você sabe ou deixa de saber, mas por aquilo que você viveu depois de saber. Saber a verdade, viver a verdade e praticar a verdade. Mas Santa Catarina pedia aos líderes da igreja, ao clero, inclusive ao Papa, uma renovação espiritual. Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação da nossa mente, da nossa mentalidade, renovação que nos é dada por meio do Espírito Santo. E aí, mais uma vez, Santa Catarina diz: se o Papa não viver em santidade, como poderá santificar os outros? Diz para a pessoa que está do seu lado: se você não viver em santidade, como a sua família será santa? Santa Catarina incomoda mesmo. Põe o dedo na ferida. Depois, Santa Catarina, por último, ela diz sobre a importância do amor e da verdade na vocação cristã. Porque não adianta você jogar a verdade na cara dos outros. Não adianta você, esposa, você, marido, começar a apontar o dedo e jogar a verdade. A verdade tem que ser dita com amor. Tudo que fazemos sem amor é em vão. Porque às vezes você vai exortar o outro, às vezes essa exortação é uma vingança. Porque o outro te chamou a sua atenção, em algum momento você não gostou, você fica, primeira queda dele, eu vou jogar na cara dele. Primeira queda dele, eu vou. Mesmo a verdade tem que ser dita com amor. Qual é a intenção do seu coração quando você vai exortar alguém? É de vingança? É de fazer o outro se sentir inferior? Se sentir menor do que você? Qual é a intenção quando você vai exortar alguém? E aí Santa Catarina mais uma vez nos incomoda. Se tem verdade sem amor, ela não serve para nada. A sua verdade, mesmo que seja verdade, se a intenção não é amar, não serve para nada. Se eu tiver que exortar alguém, se eu tiver que falar a verdade para alguém, precisa ter, antes de tudo, o desejo de salvar, o desejo de amar, de trazer o outro para o caminho da verdade. Senão, não vai ter fruto na minha exortação. Vai gerar mais raiva, mais briga, mais divisão. Portanto, convido vocês a rezar comigo essa oração que Santa Catarina dirigiu à Divina Trindade. Reze comigo assim: ó Divina Trindade,
Trindade que pela união da natureza divina tanto fizestes valer o sangue de teu Filho unigênito. Tu, Trindade eterna, és como um mar profundo, onde quanto mais procuro, mais encontro. E quanto mais encontro, mais cresce a sede de procurar. Tu saciais a alma, mas de um modo insaciável, porque saciando-se do teu abismo, a alma permanece sempre sedenta e faminta de ti. Ó Trindade eterna, cobiçando e desejando ver-te à luz de tua luz. Amém.